Pois é, a gente vai falar de café hoje porque a questão da cotação é importante, porque a história tem mostrado, né, que os contratos da Bolsa atingiram os menores, contratos fixos, né, da Bolsa, atingiram os menores patamares da história. Inclusive, isso vem também impactando os preços das commodities no mercado internacional. Além disso, as exportações brasileiras seguem aquecidas, com a China sendo o país com o maior crescimento percentual dos embarques. A gente vai entender um pouco melhor esse cenário do café, porque nós convidamos o Fernando Maximiliano, que é especialista da Stonex. Já que a gente está no comecinho ainda, né, de 2024, Fernando, é importante a gente fazer uma avaliação de como foi 2023 para o setor cafeeiro, né? O produtor ficou no positivo, ficou no vermelho ou ficou no 0 a 0? Boa noite, Fernando. Boa noite, Petrin. Eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é um prazer estar aqui com você. E eu acho que ainda dá tempo, né, de desejar um feliz ano novo para quem está nos assistindo. E, bom, Petri, a gente viu, né, o ano de 2023, assim como foram, né, os outros anos, é uma loucura, né, um desafio para o produtor, porque acho que se tem uma palavra que a gente pode usar para né, caracterizar tudo o que aconteceu no último ano é volatilidade, é incerteza. Os preços variaram muito, né? Foi um ano com bastante incertezas, foi um ano bastante desafiador, mas a gente fazendo o balanço aí, tá, o Petri, se a gente olha para os mercados lá fora, foi bastante positivo para o café. A gente viu o contrato, né, em Nova York para café arábica avançando 13% no ano. Claro que ele iniciou o ano ali com valorização, depois os preços caíram bastante, principalmente com a entrada da safra brasileira, depois voltaram a ganhar força no final do ano, depois a gente fala com mais detalhe o que aconteceu no final do ano, na reta final ali, e os preços então avançaram em 13% no balanço do ano. Em Londres, o avanço foi ainda mais intenso, foi de 58% no ano, tá, Petri? Por outro lado, no Brasil, a situação foi um pouco diferente. A gente viu aí o indicador CPEA por arábica mostrando uma queda de 3%, né, no balanço anual, e o café robusto avançando apenas 9%. Mas vale lembrar que isso é devido, Petri, ao dólar, né? O dólar é um fator chave na precificação do café, e a gente viu o dólar cair 8% durante o ano de 2023. Já no final do ano, né, para a gente já fechar, a gente viu os preços numa escalada bastante intensa, e isso ocorreu devido, Peter, a um conjunto de fatores. Um deles, você até começou a falar deles aí, que são os estoques certificados de café arábica, que estão no menor patamar desde a década de 90, e isso é um fator positivo para os preços lá em Nova York. Um outro fator é as preocupações com o clima, né? A gente ainda está sob efeito do El Niño. A gente viu aí no final do ano passado uma sequência de ondas de calor, todo mundo viu isso, todo mundo vivenciou, e chuvas bem abaixo da média em várias regiões produtoras. Isso aí preocupou o mercado e suportou os avanços que a gente observou. Bom, avançando agora para 2024, né, qual que é a sua projeção em função dos estoques atuais, em função das possibilidades de oferta, né, da demanda também, e o cenário das exportações, né, que para o Brasil é sempre muito importante, principalmente por esse avanço do interesse do mercado chinês pelo nosso café? Olha, esse assunto é muito interessante, né? A gente tem dois grandes pontos aí com relação às exportações. Um deles, você disse, de fato, a China foi o país que mais cresceu, né? São mais de 220% de incremento. A China já ocupa hoje a oitava posição dos principais destinos, né, do café brasileiro. Se a gente olha o valor absoluto, é 1,15 milhões de sacas até novembro, né? É o último dado que a gente tem do Conselho dos Exportadores de Café, mas esse volume absoluto não é tão grande comparado com outros destinos, né? Como Estados Unidos, como Europa, mas ainda assim é um crescimento importante, né? Mais de 220% de crescimento é algo que a gente realmente tem que observar e continuar monitorando, porque é algo importante. Bom, outra coisa, Petri, é com relação ao café robusta. Olha só, a gente viu, né, no final do ano, inclusive do ano passado também, os preços avançando por conta dos problemas que nós estamos tendo na produção
Lá na Ásia, países importantes produtores de robusta, Vietnã e Indonésia, têm enfrentado cenários desafiadores, né? A Indonésia, a produção lá já caiu, né? Teve uma queda de 18%, foi uma quebra de mais de 2 milhões de sacas, e nesse cenário foi reflexo do Laninha que a gente teve, né? No início do ano de 2023, ele estava acabando ali, e o país tem sofrido com o El Niño também. Então, existe a perspectiva que possa ser 2 anos seguidos com problemas climáticos. E na Indonésia, no Vietnã, o próprio Exei reduziu em 3,8 milhões de sacas a projeção para a produção do país lá. Então, isso mostra que a gente está com um problema severo de oferta na Ásia, e o Brasil hoje é o país mais competitivo, Petri. Então, quando a gente olha as exportações, por exemplo, de robusta, olha só que números incríveis. Dados do Secafé, quase 450% de alta em agosto, quase 500% em outubro, quase 680% em novembro. Se a gente olha acumulado de janeiro a novembro, foi um incremento de mais de 185%. Então, de fato, o Brasil aí tem sido um protagonista nessas exportações de café robusta. Perfeito. Quero agradecer ao Fernando Maximiliano, né, que é especialista da Stonex, pela aula que ele nos deu aí, e já te convidar para outras oportunidades aí, para a gente até amarrar esses números de 2023 que devem ser consolidados ainda, tá bom? Na segunda-feira, inclusive. Um abraço para você, boa noite. Para mim é um prazer, tá? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite, Fernando.